Boa tarde, gente. Boa tarde. Tô aqui no momento de reflexão. Eu tava ali na janela do meu quarto e dá pra ver lá o monte, né? Que eu moro aqui em Anchieta. Dá pra ver lá o Monte da Oliveira, aquela subida lá na frente do Horebe. Bem alto, né? Dá pra ver. Eu tava ali palestrando com Deus, conversando com o Senhor. E o Senhor me dava uma palavra. O Senhor me deu uma palavra, né? Eu queria ler aqui para vocês. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha, eu fiquei assim muito impactado, né, com essa palavra, porque o que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje, nós estamos vivendo isso no dia de hoje, nós estamos vivendo tempo de aflição, tempo de angústia, né, tempo de despertamento. E o Senhor, Ele tem nos dado graça para passar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem nos dado graça. Deus, Ele tem nos fortalecido, nos dado paciência, né? E Deus não tem deixado faltar aquilo que a gente precisa. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Deus, Ele tem nos sustentado, né? Eu fiquei muito assim, porque nós temos que lançar, irmãos, para o Senhor tudo aquilo, né, que nos incomoda, né? Louvado seja Deus. Se a gente está ansioso por alguma coisa, né? Se a gente está angustiado por alguma coisa, o Senhor manda você entregar, né? O Senhor me manda entregar Ele nas mãos dele, porque Ele vai agir, né? Louvado seja Deus. Porque Ele cuida de nós, né? Aqui está dizendo, porque Ele tem cuidado de vós, né? O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Então, que nós viemos lançar tudo aquilo que nos preocupa, a nossa preocupação do dia a dia, que são muitas, que a gente venha lançar, né, nas mãos do Senhor. Que a gente venha deixar com Deus, porque o que é pra gente fazer, a gente faz. Agora, o que é de Deus, para Deus fazer, Ele vai fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9 diz: a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Né? Às vezes a gente pensa que a gente está passando uma luta, né? E que ninguém está passando, que é só a gente que está passando, mas não é. Muitas das vezes nós vamos olhar, né, para trás e a gente vê pessoas passando cada processo, cada vento, uma dificuldade muito pior, né? E muitas das vezes a gente pensa que o que a gente está passando é o fim, que não tem jeito, que é difícil, que está complicado. Mas se você olhar para trás, nós vamos ver que tem pessoas que estão passando pior, irmão, na Terra. Né? Tem crente aí que está passando um processo terrível. Aí fala, o crente está passando porque pecou. O crente está passando porque fez isso, porque fez aquilo, porque está assim, porque está assado. Não, irmão, nós estamos passando porque Jesus passou. Né? E se Ele está permitindo que a gente passe, é porque Ele sabe que a gente vai, né, conseguir passar. Né? Louvado seja Deus. Então, a gente tem que entender que tudo que o Senhor faz para nós é bom, né? Louvado seja Deus. E muita coisa nós temos passado.
tenho visto, né? Até mesmo lá na igreja, nós temos uma oração ali pela manhã, né, todos os dias, uma oração de boca no pó, onde o Senhor tem feito grandes coisas, Deus tem trabalhado, né? Louvado seja Deus. E tem ido pessoas ali com muitos problemas, com dificuldades assim terríveis. Hoje mesmo teve 2 irmãos nos visitando, né? E ali uma irmã tá no caminho do Senhor, né? Mas está assim um pouco fraca, mas está caminhando. A outra está desviada, com cheio de problema, né? E nós vamos estar ali orando, né? Nós vamos ali na casa dela orar, porque é fácil você olhar para o problema do teu irmão, você dobrar o joelho e orar, mas você não ajudar ele na caminhada, né? Louvado seja Deus. Você vê que ele está precisando, você não estende a mão, né? Pregar o evangelho e fazer a obra de Deus assim é mole, né? É fácil, porque a gente olhar a dificuldade do irmão e não tá nem aí, não tá nem aí para a hora do Brasil, cuidando do meu umbigo, né? O resto Deus cuida, mas não é assim que a Bíblia manda a gente fazer, né? Porque a gente tem que ficar firme, porque tem pessoas que estão passando pior, coisas piores, e muitas das vezes a gente tem mãos para fazer e a gente não faz, porque a Bíblia diz, né, que tudo que vieres à tua mão faz agora, porque na sepultura, né, tem alguém me ligando aqui, porque na sepultura não tem obra nem ciência, então a gente tem que fazer enquanto a gente está aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E muitos não querem mais fazer, muitos não querem mais fazer a obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes tem pessoas que estão desviadas, né? Precisando de uma palavra. Irmão, irmã Dani, mas está desviada, mas pode muito bem para a igreja, pode levantar cedo e ir lá para uma consagração, pode ir para uma oração. Irmão, só quem foi desviado, ou quem está afastado do caminho do Senhor, sabe a luta que é, né? Louvado seja Deus, eu fui, né? Eu estava afastado, né, dos caminhos do Senhor, e Deus ali me levantou, né, com uma força, assim como Ele falava, porque às vezes eu estava em algum lugar, alguma festa, algum bar, algum lugar, e Deus sempre usava uma pessoa para mim e falava, irmã, ainda me chamava de irmã, falava, irmã, Deus me dava uma obra assim, Deus vai te levantar com uma força muito grande. Eu via Deus te levantando, e Deus, Ele tem feito, irmão, na minha vida, sabe? Deus tem assim, o Senhor tem me feito assim, passar por coisas assim que eu não imaginava, sabe? Deus tem me abençoado assim de forma terrível, né? Pela misericórdia. Então, Deus, Ele sabe como que tá a fé dessas pessoas que tá afastado da casa do Senhor, né? Como que tá a mente, o coração dessas pessoas, né? Porque muitas das vezes essa pessoa precisa de uma palavra, de uma oração, e não tem. Os próprios irmãos da igreja some, desaparece. Isso aconteceu comigo, porque eu conto no dedo, né? Louvado seja Deus. Quem esteve ali comigo todo o tempo que eu estava afastado da casa do Senhor, eu sei quem era, eu sei quem são aqueles que oraram por mim quando eu estava fora. Eu sei quem dobrava o joelho, né? E entregava a minha vida nas mãos do Senhor, né? Eu tenho até uma irmã, louvado seja o nome do Senhor, que mora em Belford Roxo, que fazia minha retaguarda, Deus no céu e ela fazendo minha retaguarda na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali, sempre oração, sempre falando comigo, me ligando, perguntando como é que eu estava, mandando mensagem. Você tem que fazer, você tem que ir para a igreja, não sei o quê. O Senhor tem obra, não. Sempre orando pela minha vida, orando pela vida do meu filho, entregando a vida do meu filho na mão do Senhor. Então, mas não foram muitos, eu tinha muito amigo crente, muito, eu tinha muitos. Mas quando eu me afastei da presença de Deus, parece que eu tinha lepra, porque muitos não se aproximaram, muitos não mandavam mensagem, muitos não ligavam, muitos nem me procuravam, irmão. Mensagem, então, pra quê? Se não me procuravam, imagina me ligar, mandar mensagem, que nada. Eu que desse meu jeito de buscar Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele sempre trabalhando, né? Sempre agindo na minha vida, sempre ali falando, né? Louvado seja Deus.
Porque a gente entende, o crente sabe como é a luta de um desviado, como é a luta de um afastado. Mas muitas das vezes ele recebe a ordem para ir, para falar, passa perto de um crente, ele tem que falar uma palavra, ele pode falar, ele pode visitar a casa daquele afastado, mas ele não vai. Parece que aquele crente tem lepra, né? Não sei porque que eu tô falando isso aqui, mas é mistério de Deus, né? O Senhor tá assim, palestrando, então eu tenho que entregar. Porque tem muita gente que precisa, né? Nessas horas de uma oração, precisa de uma palavra, precisa às vezes até de conversar para desabafar. Porque ele se sente como? Quando ele estava na igreja, ele tinha muito amigo, ele tinha um monte de amizade, tinha uns crentes, tinha as irmãs, que ia para um monte, que ia para os cultos, que não sei o quê, que ia para os lá fazer oração, que fazia obra, que era de busca. E depois, quando ele se afasta, né, ninguém procura ele, ninguém vai atrás dele para poder ajudar, para dar uma mão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele não se agrada, irmão, porque a fé sem obra é morta. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer a obra, né? E também não adianta você fazer a obra sem fé. Não adianta você ir lá orar e não ter fé que Deus vai levantar. Não adianta você ir lá fazer e não ter fé que Deus vai resolver o problema. E o Senhor, ele tem visto essas coisas, né? Uma palavra diz aqui, né? Resistir firme na fé, né? Porque depois, sabendo que as mesmas aflições, né, louvado seja Deus, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, né? As mesmas aflições tá todo mundo passando. Eu tô passando, o outro tá passando, o outro tá passando, porque quando tá querendo, mas tem um negócio nisso aí. Tá passando aquele que tá fazendo o que Deus tem mandado, né? Aquele que tá obedecendo a ordem do Senhor tá passando. Porque aquele camarada que olha pro céu e fala, minha vida tá uma beleza, eu não tô passando nada, irmão, a gente tem que ver, né, se Deus tá no negócio. Porque só é apedrejado a árvore que tá dando fruto. A árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. Pra que eu vou jogar pedra numa mangueira se ela não tem manga? Né? Pra que eu vou sacudir uma mangueira se ela não tem fruto? Eu vou passar por ela, vou esperar ela dar um fruto, para me poder apedrejar. Apedrejar, né? Os irmãos me perdoam. Então, o que acontece? A gente está passando por muita coisa, mas nós estamos passando porque Deus, ele tem trabalhado nas nossas vidas, né? Deus, ele tem feito aquilo que ele falou que ia fazer na minha e na tua vida. É por isso que a gente está passando, né? Então, a gente tem que entender que o que eu estou passando e você está passando não é nada na frente do que muitos estão passando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós viemos atentar para isso. Só queria deixar aqui nessa reflexão, porque o Senhor me dava. O Senhor palestrava isso muito forte no meu coração, né? Louvado seja Deus. Porque a gente tem que entender, porque as coisas de Deus, ela tem que ser feita, né? Louvado seja o nome do Senhor. As coisas de Deus, ela tem que ser feita. Se Deus tem te levantado para uma obra, se Deus tem te mandado você ir fazer o que Ele tem mandado você fazer, então você vai lá e faz o que Ele está mandando você fazer, né? Porque o vento vem, irmão, ele vai balançar, mas a gente não vai sentir tanto, porque a gente vai estar envolvido com as coisas de Deus. Eu tenho passado muita luta, mas por eu estar envolvida com as coisas do Senhor, eu não tenho visto passar. Quando eu venho sentir o vento, ele já passou. Ele já passou, já está no finalzinho. Quando eu ver, eu já passei naquilo ali, né? Porque é mistério. Então, assim, se Deus tem mandado você ir fazer, vai fazer o que o Senhor tem mandado. Porque o que tem para você fazer na tua mão
É para você fazer. Deus não vai enviar ninguém para fazer. O que é teu, é você que vai fazer. Se Deus botou uma responsabilidade na tua mão, é para você fazer, é para você levar. Se Deus botou uma alma para você cuidar, você que vai cuidar. Não vai ser ninguém que vai cuidar. Não vai ser o irmão do lado, a irmã do outro, e não sei o que, não sei quem que vai vir de lá para cuidar. É você que vai cuidar. Então, assim, se você tá disposto, né, a pagar o preço, né, de fazer aquilo que o Senhor tem feito, tem mandado, e também tem feito, né, na tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem feito, né, na minha e na sua vida. Mas tem horas que tem gente que fala assim: ah, esse povo fica pregando que crente tem que ter luta, porque senão não ora. E é verdade, irmão, é verdade. Vamos lá. A gente mora aqui na terra, a gente está pisando aqui na terra. A gente ainda não foi pro céu, a gente está aqui. Tem gente que ora, que tem que ter luta atrás de luta para estar orando, para estar em oração, né? Para estar buscando a Deus, para estar fazendo a obra de Deus, para estar orando, tem que estar no vento, tem que estar no processo. Porque senão não ora, não busca, não faz as coisas que o Senhor manda fazer, né? É simples assim. Tem pessoas que pagam o preço de não fazer nada, prefere pagar o preço de não fazer nada do que fazer e ganhar galardão no céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que preferem sofrer, né, num leito de dor, sofrer com um processo no meio da família, com os filhos, a ter que fazer. Eu sei o que eu tô falando, porque quando eu falei que eu não queria mais fazer, eu paguei preço com meu filho. Paguei preço. Porque eu falei: Senhor, já tô cansada, não prego mais, não falo mais, não canto mais, não quero saber mais de nada. E o que Deus fez? Deus falou: ah, você tá cansada? Você não quer mais pregar, você não quer mais falar do meu amor, você não quer mais evangelizar, você não quer fazer mais nada? Vou te dar um incentivo. Botou meu filho no processo. Botou ele no processo. E eu passei junto. E pior que Deus ainda tem misericórdia das nossas vidas, que Ele nos coloca no processo, mas ainda dá vitória. Ainda vai ali cercando. Ainda vai cercando. Porque Ele sabe que o inimigo entra. E o Senhor não perde guerra. O Senhor não perde batalha. Se Ele te botou dentro da prova, dentro da luta, Ele vai passar contigo. Ele vai passar. Não importa como é a luta. Se Ele te botou na luta, é porque Ele te deu capacidade para você poder passar. Para você poder suportar. Para tu levar a luta até o final. Para tu segurar e levar até o final. Porque Deus, Ele é fiel. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu glorifico a Deus. Porque Deus, Ele tem feito muitas coisas, né, na minha vida. Não só na minha, né, louvado seja Deus, mas na vida de alguns da minha família. O Senhor tem alcançado, né? O Senhor tem feito. Muitas das vezes a gente, né, pensa que a gente está orando, está buscando, está jejuando e a gente acha que o Senhor Ele não está fazendo. Mas depois, quando você vai ver, daqui a pouco você começa a receber notícia. Ah, fulano tá assim. Ah, aconteceu isso com cicrano. Ah, pô, né, não sabe que fulano aconteceu assim. Então, isso é vitória. Isso é vitória. Isso é a resposta da tua oração. Quando chegar notícia para você, é a resposta da tua oração. Porque você tem orado, você tem clamado a Deus. E Deus, Ele tem te respondido. Pode não parecer, mas o Senhor está trabalhando, né? Muitas das vezes a gente procura: ah, Senhor, eu queria um bom dinheiro, queria uma boa conta bancária, queria um bom carro, queria um monte de coisa, que a gente bota muita desculpa para a gente poder fazer a obra de Deus. A gente fica levantando muita questão, muita desculpa. E Deus não está nisso, irmão. Deus não está nisso. Deus, Ele quer que você vai fazer, né? Porque Deus, Ele dá condição. A gente acha que não, mas Deus, Ele dá condição, né? Deus, Ele toca em alguém para poder te dar uma condição para você poder ir fazer.
Às vezes tem alguém que você precisa visitar. Às vezes tem um enfermo que você precisa fazer uma visita no hospital. E quando você chegar lá, você vai orar. Obra tem. A Bíblia diz que a seara é grande, irmão. Mas os ceifeiros estão sendo pouco. Poucos são os ceifeiros. E o Senhor está olhando para a terra, né? E está querendo saber quem pode ir. O Senhor está olhando, isso é profundo. Isso é profundo. Ele olha e fala, quem pode ir? Quem vai? Né? Louvado seja Deus. Então, que a gente venhamos nos colocar, né, como o Senhor ele tem nos chamado. E entender que atrás de nós tem pessoas passando pior do que eu e você. A gente está passando no processo, nós estamos passando. É uma luta atrás da outra, é um processo hoje, é outra amanhã. E assim a gente está passando. A gente ora, a gente clama e assim nós vamos passando. Mas o Senhor, Ele tem nos guardado e tem nos dado vitória. Que nós viemos ficar nessa tarde com essa reflexão, né? Que o Senhor Ele tem nos chamado para uma grande responsabilidade. E muitas das vezes nós estamos desapercebidos, né? E por a gente estar desapercebido, a gente não tem se preparado para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Porque até para a gente receber o que o Senhor quer entregar, a gente tem que ser preparado. Porque senão, quando o Senhor entregar, a gente não sabe o que a gente vai fazer com aquilo que o Senhor vai nos dar. Tá? Isso é profundo. Isso é muito, muito sério, né? Que o Senhor venha nos dar preparo. Que o Senhor venha nos dar graça. Para a gente poder estar passando. Amém? Em nome de Jesus, quero que venhamos nessa tarde refletir, né? Refletir sobre tudo que o Senhor tem nos falado, tudo que o Senhor tem nos prometido. Porque tem promessa, o Senhor tem promessa para cumprir na minha e na sua vida. Basta a gente crer, porque a